E aí galera do YouTube, bom dia, eu aqui Arquimedes, tá para postar aí o último vídeo sobre técnicas de mira e precisão. Como eu falei no vídeo anterior aí, na verdade o ideal era chamar de fundamentos, porque isso é tão importante que é fundamental que um atirador que quer alcançar bons resultados nos seus tiros observe essas técnicas. Eu queria dizer que eu não estou colocando aqui muitos detalhes teóricos, técnicos, não estou colocando a parte prática, porque o vídeo já ficaria muito extenso e às vezes as pessoas não têm aquela curiosidade de se aprofundarem muito no assunto. Então eu estou passando de forma mais superficial, mas porém aquilo que na prática, se você começar a observar, já vai mudar consideravelmente a qualidade dos seus disparos. E o fechamento dessa série de vídeos, eu pretendo falar nele sobre o gatilho e a respiração. Eu não vou fazer um vídeo separado para cada um, não, vou incluir os dois no mesmo vídeo, porque é possível, vou tentar ser sucinto, mas vou colocar ambos em um vídeo só. E talvez de todas essas técnicas que foram passadas, a que exija maior concentração do atirador seja esta, a técnica que diz respeito ao gatilho e à respiração na hora do tiro. E eu quero fazer algumas considerações interessantes sobre o gatilho. Eu gostaria que você que assiste aí colocasse sua atenção muito especial, porque não são chavões acerca do gatilho, mas são considerações que são extremamente importantes para você entender o gatilho e a importância dele no tiro. O gatilho você já sabe, então vendo aí o que é. A gente coloca só como parte da didática na transmissão da ideia do ensinamento, mas todo mundo já sabe o que é o gatilho. Então vamos lá às considerações que são muito importantes sobre o gatilho. Entre todas eu separei algumas e gostaria que você meditasse. Eu vou fazer um breve comentário sobre cada uma delas. A primeira delas é o seguinte: o gatilho, ele é o ponto de maior conexão entre o homem e a arma. O gatilho é o ponto de maior conexão entre o homem e a arma. Por quê? Porque é através do gatilho que você faz com que a arma produza o resultado que você espera. Se você tivesse uma arma, fosse ela uma pistola ou espingarda, e você municia tudo, mas não tivesse gatilho, você sequer ia fazer posição com ela de tiro, ia fazer visada, porque faltou nela a peça essencial para você interagir aquilo que é o propósito de uma arma com aquilo que é o propósito do atirador ao usar a arma. Então o gatilho, ele é o ponto de maior conexão entre o homem e a arma. Outra consideração interessante é acerca do gatilho. O disparo está em função do gatilho. Se não houver gatilho, não há disparo. E o objetivo nosso como atiradores é alcançar excelentes disparos. Então o disparo, ele está em função do gatilho. O bom disparo está em função do gatilho e das demais técnicas. Mas o disparo em si está em função do gatilho. Por isso que o gatilho é o ponto de maior conexão entre o homem e a arma. Outra consideração: o gatilho é a autorização para o disparo. O que autoriza a arma a disparar o projétil é o gatilho. É na hora que você mentaliza e pensa, eu vou fazer o tiro, e você aciona o gatilho, você autoriza a sua arma a fazer o disparo. Olha bem o tanto que o gatilho é fundamental num tiro. Outro detalhe, estou fazendo considerações breves. Outro detalhe também interessante: o gatilho é a última tacada do atirador em um tiro.
Quando você vai fazer um tiro, um disparo, o último ato seu, você prepara todo o disparo, você limpa a arma, se for uma carabina PCP, você enche a arma, se for um spring, você quebra o cano, você dá a quantidade de pumps necessários, você municia, você escolhe a munição, você posiciona o alvo, você faz a visada, mas o gatilho é o último ato do tiro, é a última tacada do atirador, é o fechamento, nós dizemos assim, com chave de ouro, de todo um processo que te fez levar a arma ao stand, ao seu local de tiro, preparar o alvo, medir a distância, preparar a arma. Então o acionamento do gatilho é o último ato do atirador, por isso que ele precisa de ser bem feito, para que ele coroe todo o trabalho anterior com um bom desfecho, com um bom disparo. Eu estou até aí, porque é interessante entender, gatilho é interessante. Como eu falei aqui, nas outras aulas eu não entrei muito a fundo, porque os vídeos já ficaram mais longos, ficariam mais ainda. Mas a arte de atirar é uma coisa extraordinária, eu sou apaixonado. Então vamos lá para frente então. Outra consideração sobre o gatilho. O gatilho é a aprovação do atirador. Espera aí que passou um veículo ali fazendo um barulho tremendo, hein? Deixa eu distanciar um pouquinho. Então vamos lá que agora eu acho que dá para ouvir. O gatilho é a aprovação do atirador para todo o trabalho de mira que ele fez. O que é isso? Quando você mira, faz a empunhadura, se posiciona, faz a visada, você só aciona o gatilho quando você aprova tudo que você fez. Você olha e fala assim, não, eu estou com a visada certinha, eu estou na posição certinha, eu estou com o alvo no lugar certinho, está tudo enquadrado, então eu aprovo que o tiro seja agora, você aciona o gatilho. Tá? Então o gatilho é a aprovação, né, do atirador a todo o trabalho de mira que ele fez. Outro detalhe interessante sobre o gatilho é o ponto do disparo onde todos os fundamentos se cruzam. Então quando todos os fundamentos, a empunhadura, o posicionamento, a visada, a mira, quando tudo isso você acha que está no lugar certinho, é que você aciona o gatilho. Então o gatilho, na verdade, ele é a junção de todos os mecanismos de disparo, eles se unem através do acionamento do gatilho. O gatilho é que fala assim, todos eles estão certos, então agora é a hora de eu fazer o meu disparo. Outra coisa interessante sobre o gatilho é que o gatilho, ele é a consumação de toda a técnica de tiro. Toda a técnica que você usou se consuma, vai por água abaixo ou te proporciona êxito quando você aciona o gatilho. Então o gatilho é a consumação de toda a técnica que você empregou para fazer um tiro. Outro detalhe interessante, o acionamento do gatilho é o momento que você diz sim para todo o esforço que você empreendeu. Então aquela hora que você aciona o gatilho é a hora da chamada tomada de decisão. Os psicólogos de tiro falam assim, né? O gatilho, ele representa o ponto mais forte de todo o mecanismo de tiro, porque ela é a hora da tomada da decisão. Tudo mais é preparo, mas acionar o gatilho é a hora que você tomou a decisão de que o disparo deve ser feito naquela hora. Então é um ponto psicológico muito forte na questão de tiro, o acionamento do gatilho. Outro detalhe interessante acerca do gatilho, outra consideração, o gatilho é o veículo que diz ao chumbo que ele está no endereço certinho. Você colocou ali o chumbo, colocou a bala se for uma arma de fogo. O gatilho é aquele momento que você vai dizer assim para o seu chumbo, olha, o endereço que eu quero que você encontre é esse aqui. Então parte para esse endereço. Então o gatilho é esse mecanismo que diz ao chumbo que ele está no endereço certo e que deve ser feito o disparo então naquele momento.
Outro detalhe interessante sobre o gatilho é o seguinte: o acionamento do gatilho é o único ato irreversível do disparo. Guarde bem isto. Agora é muito sério. Eu queria sim, parece até que eu estou falando com um grupo de alunos, me perdoe, é porque eu acabo me envolvendo, mas é muito sério o acionamento do gatilho. Ele é o único ato irreversível num processo de disparo. Ou seja, se você fez a visada, você pode reverter: não tá bom, estou tremendo, vou fazer outra. Se você fez a empunhadura, não tá bom, não tá confortável, você pode fazer outra. Se você está numa posição, não, nessa posição não tá bom, não estou vendo, você pode mudar. Mas o acionamento do gatilho é o único ato que você não pode mudar, é irreversível. Por que eu falei que é importante? Que há pessoas que cometem homicídio por causa disso. Depois que disparam o gatilho: nossa, por que eu fiz isso? Gente, por que eu dei esse tiro? Mas é irreversível. É irreversível. Por isso tem que ser um ato bem pensado. Um detalhe técnico, como eu falei, é uma pena que a gente não está entrando em detalhes intrínsecos de tudo isto. Mas os psicólogos preparam muito um atirador quando é de força especial. Não quando é psicólogo capitalista, que está ali só para ganhar seu dinheiro, de ensinar alguma coisa de tiro, não estou desmerecendo, mas um psicólogo consciente que vai preparar uma pessoa para tirar vidas, para paralisar vidas, para poder empregar o tiro de forma séria. Ele prepara muito o atirador para o acionamento do gatilho, porque ele é o único ato irreversível do tiro. Depois que puxou, acabou. Aonde você tiver apontado é para lá mesmo que vai o projétil, e a consequência ou a alegria é irreversível a partir daí. Então vamos guardar isso bem, galera. O acionamento do gatilho é o único ato irreversível do disparo. E os atiradores, todos os atiradores olímpicos, os atiradores profissionais, eles dizem uma coisa: eles olham para o gatilho e falam assim: o gatilho é duas coisas na vida do atirador. Ele é o vilão ou ele é o herói do tiro. E nós vamos entender isso aqui. Por que às vezes ele é vilão, por que às vezes ele é herói numa técnica de tiro. Alguns atiradores dizem até mais. Eles dizem assim: o gatilho, ele é o carrasco de todo atirador. Ele às vezes é que judia de um atirador que se preparou para um tiro olímpico, ficou meses treinando, na hora porque ele erra o acionamento do gatilho. Ele tem o gatilho como seu grande carrasco, ele tem uma boa arma, uma boa munição, um bom lugar para atirar, mas o gatilho judia dele. Então, deixando essas considerações que são importantes sobre gatilho, vamos passar então para a parte prática do gatilho, do acionamento do gatilho, ok? Pois bem, galera, na parte prática, ou seja, deixando toda essa parte conceitual, teórica, mas que é extremamente importante, a prática de puxar o gatilho envolve algumas coisas. Primeiro delas, o domínio do seu arco de movimento. É um termo técnico que é dado pelos estudiosos de tiro para aquela oscilação que o cano da arma tem. Eu vou usar meu dedo aqui como se fosse o cano. Você aponta, ao invés dele ficar certinho assim para a arma, o bico da arma fica fazendo assim, o cano da arma, a pessoa fica tremendo. Às vezes você está do lado dele, você vê que ele está tremendo, que a arma está oscilando na sua posição. Isso é chamado arco de movimento. Todos nós temos arco de movimento. Uns mais, uns menos, por questão de idade, por questão psicológica do momento, por questão de falta de adequar o físico, todas as características físicas para o ato de atirar. Mas isso não impede que o atirador faça bons disparos, né? Você precisa de conhecer o seu arco de movimento para, na hora que, mesmo com aquela oscilação, você estiver com a arma alinhada com o alvo, naquele momento você acionar o gatilho. Então é imprescindível conhecer o arco de movimento. Só estude isso e procure saber qual que é o seu. Eu tremo muito, eu tremo pouco. Existe como minimizar o arco de movimento. Eu ia até passar na frente, vou passar aqui agora.
Deixa eu adiantar de uma vez, então, uma das coisas que produzem o arco de movimento, por isso que o conselho para todo sniper é atirar escorado. Toda pessoa que quer bom tiro faz tiro escorado, né? Porque você diminui muito, você não elimina, mas você diminui muito o seu arco de movimento. Mas para o tiro à mão livre, né, uma das coisas que mais influi no arco de movimento, faz a arma ficar variando quando você faz a empunhadura, quando você se posiciona e segura a arma, faz a visada. Uma das coisas que mais gera arco de movimento é a respiração e a pulsação do coração. Quando a gente respira, vocês vão ver que uma animação que eu preparei, essa aqui, ó, acontece esse movimento com o seu tórax, com o seu peito. Aí vocês lembram na aula de empunhadura que nós falamos que o melhor lugar de empunhar a arma é aqui entre o braço e o peitoral, porque sofre menos a ação desse movimento. Mas de qualquer forma você vai sofrer. É esse movimento junto com a sua pulsação que joga pressão dentro dos seus vasos e consequentemente nos seus membros, é que faz com que você tenha o arco de movimento, né, nessa oscilação. Além disso, tem a própria rotação da Terra. Eu creio que todos sabem, nós estamos nesse planeta girando agora a quase 27 mil quilômetros por hora. A gente não sente, nós já nos acostumamos. A gravidade, Deus fez de forma tão perfeita que a gravidade faz com que nós não sintamos esse movimento nessa proporção, mas nós estamos girando a quase 27 mil quilômetros por hora. Então nós não estamos estáticos, embora achemos que tudo está. Então o movimento de rotação junto com este aqui, ó, que é a sua respiração, a sua pulsação, faz com que você tenha o arco de movimento. Para poder vencer, existe uma técnica de respiração. Nós sabemos que quando nós inalamos o ar, nós inspiramos assim, ó, e quando você solta, nós expiramos. Então é isso que faz com que haja esse movimento aqui, ó, que te tira estabilidade. O melhor ponto para o acionamento do gatilho é quando você puxou o ar, soltou o ar e o seu pulmão, você soltou livremente, sem forçar o ar. Esse é o momento em que você tecnicamente tem 7 segundos para fazer o disparo. Os melhores estudos de anatomia dizem que quando você tira o ar do pulmão naturalmente, o seu próprio organismo tem uma parada momentânea. Como você tem uma perda de visão momentânea quando você pisca o olho, mas você não percebe. Você pisca e acha que você continua vendo normalmente. Então quando você inspira, enche o peito de ar, expira, libera, naquele momento ali você liberou, antes de puxar a próxima respiração, isso tem que ser de forma muito natural, você tem um espaço de no muito 7 segundos para fazer o seu tiro, porque se você ficar sem respirar mais do que isso, a falta de oxigênio no seu sangue vai te fazer ter vertigem, tonteira, fadiga visual e perda de equilíbrio. Por isso que muito atirador que fica demorando muito para atirar, segura, demora para puxar o gatilho, normalmente ele erra. Então, o arco de movimento diminui quando você controla através desse exercício a sua respiração. É questão de treino, viu? É só treinar que se chega lá. Os grandes atiradores dão o seguinte conselho: você respira, inspira e expira, puxa o ar e solta 2 vezes, faz a empunhadura e expira e a segunda. No final da segunda, você, preparado já na visada, dentro daqueles 7 segundos faz o disparo. Se você treinar, você vai ver que faz uma diferença muito grande para o sucesso do seu disparo. Então, tratar do arco de movimento tem a questão do peso do gatilho. Tem gatilho que é muito duro, pesado. Existe até um instrumento de você medir quanto de peso tem o seu gatilho. O ideal é 1 quilo de peso. Por que 1 quilo? Porque se ele tiver 1 quilo, preste atenção na minha mão, você vai acionar o gatilho sem precisar de segurar com força o cabo da arma para fazer força no gatilho. Você vai tensionar só a musculatura do dedo indicador. Se for muito pesado, você vai ser instintivamente levado a segurar muito fortemente o cabo da arma
para vencer a resistência do gatilho. Então o ideal é o peso de 1 quilo. Se você tiver quem consegue ajustar para você, se você tiver um mecanismo que faz o controle de peso, o ideal é 1 quilo. Então o peso do gatilho deve estar nisso, porque na hora de acioná-lo, o único músculo que deve se mexer é o músculo do dedo indicador, sem precisar de fazer com que para movimentá-lo você tenha que apertar e segurar a arma, porque isso te tira estabilidade. Você vai tensionar uma série de músculos no braço responsável pelo acionamento do gatilho. Então tá bom, o ideal é que só o indicador faça força, não demais, o resto da mão mantém só a empunhadura. Outro detalhe interessante para o acionamento do gatilho é que parte do dedo deve ser usada. É a parte chamada falange distal, que é essa parte aqui, ó. Só essa que eu dobrei, espero que esteja ficando nítido aí. Essa é a parte que você deve, a pontinha do dedo. Só ela deve tocar o gatilho e você movimentar apenas ela. Por um detalhe técnico, você consegue fazer um movimento com ela, sendo que você aciona o gatilho sem precisar de distribuir pressão de força para o restante da mão. Se você usar a falange distal, só a ponta do dedo, você tem uma probabilidade muito grande de acionar o gatilho sem precisar de acionar a musculatura que tensiona o restante da mão e que aumenta o seu arco de tiro. Então tenha cuidado nisso aí. E um detalhe aqui para encerrar, porque eu não vou entrar muito na parte técnica em si do gatilho, não. Uma outra parte que é fundamental e que eu quero encerrar o vídeo com ela aqui dizendo é o seguinte: como se aciona o gatilho? O gatilho, o ideal é que primeiro ele seja acionado na região neurocêntrica da respiração. Eu usei até um termo técnico aqui, mas que na verdade nada mais é do que você usá-lo depois que você encheu o peito de ar, tirou o ar do peito naturalmente, sem forçar. E então com o seu peito mais livre, você acione dentro daqueles 7 segundos. Então o ideal do acionamento é que ele seja dentro da região que eles chamam da respiração, da zona neurocêntrica da respiração, e que seja um disparo que cause surpresa para você. O gatilho, imagine que o meu dedo é o gatilho. Você não aciona ele assim de uma vez, ó, pum, puxei o gatilho. Você pega o gatilho, normalmente ele tem 2 estágios, você vem puxando ele devagarzinho, aí ele endurece na hora que ele chega no segundo estágio. Dali para lá você continua puxando ele devagarzinho, devagarzinho, mantendo avisado o alinhamento, a posição, o arco de tiro, a respiração na região neurocêntrica. Então você vai puxando devagarzinho, de forma que nem você sabe que hora que o disparo vai sair. De repente, no momento, ele acontece. Por que assim? Porque quando você atira assim, vai puxando lentamente, você não dá arranco na arma. Quando você puxa de uma vez, o próprio ato muscular tira a arma do alinhamento. Os atiradores, os medalhistas, eles dizem o seguinte: o ideal do acionamento do gatilho é que na hora que o tiro acontecer, pareça até que foi outra pessoa que fez o tiro, não você, que você não sabia que o tiro ia sair naquela hora. Então é ir acionando o gatilho devagarzinho até o momento em que você faz o disparo, sem saber que hora que ele vai acontecer. Não, mas vai acontecer, você vai puxando devagarzinho, porque você reduz muito a probabilidade de tremor no seu tiro. Ok? Não entrei em parte muito técnica nessa série de vídeos, mas espero que ajude os companheiros aí, tá, do canal, amantes das armas de ar. Estou preparando, não estou preparando, vou preparar uns vídeos sobre manutenção de armas e limpeza, devido a pedido de alguns no canal aí, ok? Gostou? Dá um joinha no canal. Tem crítica? Faz mesmo, tá? Nós não sabemos tudo, tá? Mas apenas queremos compartilhar o pouco que a gente sabe, que ajuda a fazer uns bons tiros, que às vezes a gente sente naquela hora o herói da situação, ok? Um abraço, Arquimedes de Caratinga, para todos os amigos do canal.